Pessoal, estamos aqui no Guarujá nessa sexta-feira. Infelizmente, para os moradores do bairro Guarujá não teve sextou. São quase 20 horas e nós estamos aqui com pessoas que estão há muito tempo na luta por uma solução permanente. Vocês hoje viram que a água parecia que estava subindo com o vento. Não, a água subiu, subiu consideravelmente e foi uma coisa muito preocupante porque a prefeitura retirou as bombas. Então a gente ficou, tá, e aí o que vai acontecer? A gente ficou abandonado, assustado, e tu não tem nenhuma posição da prefeitura. E essa situação, a sensação de desprotegido e o nível subindo, as pessoas enlouquecem, porque a gente já passou isso por diversas vezes. A gente vem passando isso todos os anos. Então, gente, aqui a fala do Ricardo, que é morador, tem acompanhado, inclusive, né, participou de várias reuniões com a prefeitura. Nós tínhamos uma reunião marcada, Vinícius, essa semana com a prefeitura aqui no CTG. Tu também estava esperando por essa reunião para ver se vai ter uma solução permanente, algo que vocês não precisem ficar toda hora olhando previsão do tempo, preocupado, tendo que sair para a rua para ver se a água está subindo. A gente estava aguardando uma reunião com a prefeitura na terça-feira e, para nossa surpresa, foi desmarcada, né? E não foi remarcada até agora. E o que a gente pede aqui para o Guarujá são as bombas em definitivo, né? Essa semana eu entrei em contato com a subprefeitura, quando foi retirada as 7 bombas que tinha aqui, e segundo informações da subprefeitura, iam vir as bombas imediatamente assim que subisse o nível. O nível subiu, as bombas não apareceram, não apareceu ninguém, e a gente está de mão atada, a gente não sabe o que fazer. E realmente hoje subiu bastante o nível, estava ali em cima, né? Então a gente está meio que de mão atada, sem saber qual o procedimento tomar. A prefeitura não fala nada para nós, o DEMAI também não nos informa nada. Então é isso que a gente precisa de uma solução definitiva para o bairro, para não ter essa surpresa o tempo todo. Muda o vento, a gente tem que estar aqui na beira da praia, na beira do rio, para ver o que está acontecendo. Chove, a gente tem que vir aqui ver o que está acontecendo. Tem dias que a gente não consegue dormir. Porque até uma coisa aqui, ó, abaixa um pouquinho e mostra para nós, para lá. Eu estou me abaixando para mostrar para vocês o seguinte, gente. A água aqui do arroio da Avenida Guarujá, ela é do nível do Guaíba. Vocês estão vendo que ela está fazendo ondas? Também porque tem uma conexão com o Guaíba, com a praia. E o que acontece? Quando chove muito forte nessa região toda, essa é a parte mais baixa. Que para quem não conhece a história de Porto Alegre, aqui era uma espécie de banhado, foi aterrado há décadas, mais de 60, 70 anos atrás, feito loteamento, vendido, enfim, os terrenos. Só que depois começaram a vender as partes altas da Zona Sul, os morros, que é o Morro da Serraria, que é logo ali, mostra para nós, bem lá, longe, onde está tudo escuro, tem um morro e loteamentos foram feitos. O que acontecia? Antes a água, gente, ela da chuva, caía no morro, nos vegetais, ia para o lençol freático, ela não descia pelo asfalto, pelas vias de esgoto e vinha parar aqui. Então, devagar, ela era absorvida pelo solo. Hoje não, isso cai tudo nos telhados, nas calçadas. Em cerca de 15 minutos essa água toda já desceu aqui e era o caso que alagava e se mantinha alagado vários dias a Jacipuia, outras ruas. Como é que é o nome da tua? Guenoas. Guenoas e tu? Uruçanga. Uruçanga. Então, aqui é um problema diferente, gente. Inundação é quando a água do rio vem para cá, que é a preocupação de hoje. Não choveu hoje. A preocupação hoje é a inundação, subindo a água pelo nível do Guaíba, a oscilação do Guaíba. E quando chove muitos milímetros, 20 milímetros já cria o caos aqui, né? Sim, não. Isso aconteceu agora na última segunda-feira. As bombas do DEMAI não deram conta e foi 20 milímetros em poucos minutos. E alagou a Jacipuia, a Oiampi e a Guenoas. E também tivemos problema aqui no Arroio Guarujá, coisa que nunca aconteceu, que os vizinhos ficaram apavorados, porque com chuva é muito difícil o arroio transbordar, e foi isso que aconteceu. Por um erro, que eles corrigiram rapidamente, cortaram um saco, porque estava fechado o arroio, eles cortaram um saco e aí a água começou a escoar. Mas as bombas não deram conta. Foi aí então que a prefeitura trouxe mais bombas. Porque Tinha só 2, daí virou 7. Daí virou 7. Então mostrar a gente aqui teve onde bastante problema. Vamos até ali. Vamos até ali. Então, vamos falando. Mas aí, gente, para vocês entenderem, aqui nós estamos caminhando no dique provisório que a prefeitura fez, né?
Isso vocês até gostaram, os moradores aqui do dique provisório. Eu até critiquei pelo seguinte, por que fazer uma obra nova na praça se depois ia fazer um dique provisório, destruir, gasto de dinheiro, porque não fez permanente? Sim. Essa é a minha crítica. Né? Porque o dinheiro público, o prefeito sempre diz que é curto, cobertor curto, mas aí como é que a gente gasta um dinheiro numa praça? Mostra aqui a Praça Nova, ó. Isso que tinha sido feito, e aí simplesmente agora teve que fazer na correria, porque vem o tal do El Ninho, que ninguém achava que ia vir de novo, mas na verdade vocês são conhecedores disso, né? São mais de 10 anos que tem os alagamentos, né? Desde 2015 que acontecem os alagamentos aqui no Guarujá. E o que a gente pede também, né, para a Prefeitura de Porto Alegre, são as bombas em definitivo, até porque lá no aeroporto eles estão colocando bomba, né, para conter o alagamento lá do aeroporto. E aqui não. Mostra ali para nós aqui nas moradias não está acontecendo nada. Né, o bairro está completamente desprotegido. Então vocês vejam que nós estamos numa parte alta aqui, gente, mas o Guaíba tá ali, ó. Qualquer chuvinha ele empoça, infelizmente, e quando tem vento sul, a água não vai para a Lagoa dos Patos, então ela fica represada como se fosse um bacião, né? Exatamente. Que não tem para onde escoar, então transborda para onde? Para as margens. E vocês são moradores das margens do Guaíba. Então vocês têm uma vida aqui, gente, a população que mora aqui tem identidade com a Zona Sul, gosta da Zona Sul, são pagadores de impostos, pessoas que trabalham, que circulam. Tu trabalha com o quê? Eu sou motorista de aplicativo hoje. Como eu falo pro pessoal, né? A enchente de 2024 fez eu perder meu emprego. Então hoje eu trabalho de motorista de aplicativo porque para botar renda dentro de casa, né? Eu sou técnico de informática, então em 24, depois disso, meio que as coisas mudaram. Então a gente bate muito, né, para a questão do... Tu perdeu teu emprego, para quem tá... Eu conheço a tua história. Tu Sim. perdeu teu emprego porque tu ficou cuidando da tua casa alagada para não roubarem. Exatamente, os teus fazendo a segurança da casa, fazendo a segurança da casa. Então quando a gente fala assim, ó, tem que vir alguma coisa definitiva, para valorizar o bairro e ao mesmo tempo que valoriza o bairro, valoriza as casas que a gente tem. Então se a gente for tentar vender uma casa hoje no Guarujá, ela não vale o mesmo valor que nós pagamos há 4, 5 anos atrás. Se tirar o valor do terreno é muito. É muito, infelizmente é muito. Engraçado que a prefeitura consegue aumentar o IPTU da nossa casa. Isso daí, todas as casas aqui tiveram seu IPTU aumentado, tiveram ajuste. E isso é um absurdo. E no preço de mercado, o valor caiu. Mas para a prefeitura está tudo certo. E daí quando a gente se depara com esse tipo de intervenção, com pouca explicação, com poucas garantias, a gente não sabe o quanto que isso aqui que fizeram vai dar certo. Então a reunião com a CUTAB, da CUTAB com o DEMAI explicando. É importantíssimo para a gente ter acesso. A gente não sabe, vai subir o nível, quando que eu tenho que elevar os móveis? A gente não tem essa garantia. Então a luta realmente é por bombas definitivas e que realmente saia a elevação da praça. Até porque o que aconteceu, gente? Neste momento tem uma obra acontecendo 24 horas por dia no aeroporto. Você já deve ter visto na internet, sim, né? Sim. O Melo tem falado, os polders, que é bomba, tira a água do arroio, tira a água do rio, bota para cá, bota para lá, para proteger o aeroporto. Eu quero dizer para vocês, eu fico indignado que o aeroporto, que é um conjunto de empresas, está sendo protegido, que não é uma coisa essencial. O avião não precisa chegar e descer, o que a gente precisa, remédio chega de caminhão, sim, comida chega de caminhão na cidade, então o aeroporto não é prioridade para alimentação nem para saúde, mas foi prioridade para o saneamento. Aí eu pergunto, as pessoas que moram aqui há décadas pagando IPTU, mais de 50, 60 anos, elas não importam? Esse tem sido o meu questionamento. Por isso que eu quero uma reunião aqui da CUTAB, sim, que vocês possam falar, o prefeito possa falar. Nós não temos nada contra o prefeito. Ele foi eleito, está lá, tem que governar, mas a gente quer que governe aqui, para o Guarujá também um pouco. A gente está reivindicando uma casa de bomba permanente e não é para vocês, é para a cidade poder ser conhecida. Olha, essa cidade está protegida, está tendo crise climática, está tendo El Ninho, mas Porto Alegre está protegida. Hoje não está. Do Barra Shopping para toda a Zona Sul não tem casa de bomba, não tem dique, não tem nada. Sim, infelizmente não tem nada.
Não tem nada e não tem previsão, assim. A gente tenta falar com a prefeitura, a gente tenta falar com o DEMAI e ninguém dá um projeto definitivo para nós. Então, isso que a gente está batendo bastante. Ó. A gente tem que ter um projeto definitivo, a gente tem que ter o alteamento do parque, a gente tem que ter uma proteção. Até porque, em algumas reuniões que o pessoal teve aí, prometeram uma quantidade de bags aqui para nós. E os bags não vieram, né? Aliás, vieram, até estão ali os bags. Alguns tem os ali. bags holandeses estão ali no canto. Mas é pouco. É, bem Se pouco. fosse usar bags para trancar as bocas de lobo, não tem o suficiente. Não tem o suficiente, não tem o suficiente. Daí o correto seria fazer toda essa orla aqui de bag, né? De cima a baixo. Mas não tem nada, não tem projeto, não tem nada, por enquanto. Foi isso que nos prometeram na reunião. Só que é para final de agosto que vai chegar essas bags. Então eles não tinham, então isso aqui, né, parece que foi improvisado. E foi, teve acertos, teve erros, só que a gente precisa ter acesso. A gente está cansado de ver slide feito por IA de uma praça protegida. A gente precisa de dados, a gente precisa ter conhecimento do que vai ser feito. E a gente não tem. A reunião da CUTAB é extremamente fundamental. Espero que a população se acalme e que a gente tenha conhecimento e que a gente tenha mais ferramentas para cobrar o melhor para o nosso bairro. Até porque, gente, o que acontece? Eu não sou engenheiro, vocês também não, mas tem que ser feita a topografia de toda a região, tem que ser refeita a topografia. Eu acho que tem que ser refeita, inclusive, dos terrenos, porque a gente precisa saber exatamente qual é a altura em relação ao Guaíba. A gente precisa olhar o encanamento. Não adianta só elevar a praça e o encanamento todo lá não dar vazão para o esgoto novo, pluvial de toda a região alta das novas habitações e condomínios, da Serraria, lá em cima Vila Guará, mais para cá Espírito Santo. Tudo isso tem que estar no cálculo. Qual é a quantidade de chuva mesmo que vem e acaba chegando nessas vias, acaba chegando nesse arroio? Será que o motor tal vai funcionar? Exatamente. Porque aqui, por exemplo, o que eu entendo? Ocorreu um improviso essa semana. Trouxeram 2 bombas e acharam que ia funcionar. E se eles abandonam as bombas aqui e não trazem mais 5? Se não tem mais 5 bombas, teria alagado as residências de toda a Avenida Guarujá. Foi o questionamento que nós fizemos hoje. Quer dizer, né? esses cálculos não estão exatos. Não estão. Foi o questionamento que nós fizemos hoje. Retirar as bombas. Legal, retirar as bombas. Mas o nível aumentar, vai vir, vai voltar. Eu tenho um texto ali dizendo para mim que sim, iriam voltar as bombas. E onde é que vieram hoje? Não vieram, não apareceram. Né? Então, isso que a gente está cobrando. Né? O que a gente tenta falar para vocês ali nas redes sociais, a cobrança não é em cima da pessoa, a cobrança é em cima da prefeitura, a cobrança é em cima do DEMAI. E isso a gente vai continuar, exatamente, a gente vai continuar cobrando até a gente ter uma solução definitiva para o parque. Enquanto a gente não tiver uma solução definitiva, a gente vai continuar cobrando. E vem vindo, vamos mostrar aqui, passa na frente nossa aqui, mostra lá para nós, para mostrar o diquezinho que foi feito. Olha só o diquezinho que foi feito ali, para as pessoas entenderem o que nós estamos falando, né, Vinícius? Sim. Então, esse dique aí deve ter o quê? Não sei se tem 50 centímetros, mais ou menos. Então, a água, quando vem em 2024, ela foi no telhado lá do quiosque. Sim. Então, nessa altura que tá, aí se for ver bem ali, ó, na altura que tá, a lixeira é maior do que o deck que fizeram, né? A contenção que fizeram. Então, com o vento sul, essa água passa por cima. E esse dique também, ele é um improviso, porque eles são uma espécie de pedra com barro, não é exatamente argila socada. É uma pedra gresa. É uma pedra gresa. Então, vocês vejam, gente, também é uma coisa assim, meio que um paliativo. Olha, vamos fazer, dar uma certa segurança. E sem falar que a semana passada, quando o pessoal estava fazendo aqui, faltou areia, tá? Semana passada o pessoal estava aqui e faltou areia. No meio do serviço, o Guaíba estava avançando. Eu não sei, acho que foi sábado para domingo, o Guaíba avançando, né? E no meio do serviço faltou areia. Então, naquele sábado para domingo, se o Guaíba tivesse com nível maior, com certeza iria dar problema. E assim, se tu te lembra, Ricardo, quais são o nome das ruas aqui que costumam alagar? Criciúma, Jacipuia, Oiampi, Guenoas, Murá, Uruçanga, a própria Guarujá, e o próprio Guarujá. Essas são as ruas mais problemáticas que com frequência e que na grande enchente todas essas ruas alagou, inclusive quase passando o posto de saúde, né?
Na altura Sim, do posto de saúde, sim. né? Praticamente posto de saúde. Posto de saúde Guarujá. Isso. Então, gente, assim, ó, queria parabenizar aqui o trabalho de vocês como lideranças e de todos os outros moradores que estavam aí na manifestação sábado, de todos que estão preocupados nas redes sociais procurando uma resposta. Nós estamos aqui no frio, então vocês estão no frio, tu parou de trabalhar, agora vai voltar a dirigir de novo. Vamos até amanhã. Então, assim, gente, vai até mais tarde. Hoje até as 2 da manhã. Então, gente, assim, porque eles param quando os moradores avisam, ó, tá subindo a água, as pessoas vêm para cá preocupadas, as famílias preocupadas, tu também já tá alguns dias sem trabalhar? 2 semanas, em função, cuidando da página, informando os moradores, os meus vizinhos, ajudando com informação, ó, gente, é um cuidando do outro. E a gente não pode perder esse espírito. E a gente não tem condições de perder esse espírito porque a própria prefeitura não dá garantia para isso. Então, gente, assim, ó, a união faz a força. Parabéns a vocês dois, a todos os moradores, moradoras do Guarujá. A luta, com certeza, eu tenho uma crença que vai arrancar uma casa de bombas. Nós vamos ver logo mais uma casa de bombas funcionando aqui permanente para proteção da população. Porque não dá todo ano, época de El Niño, alagamentos, inundações, as pessoas não têm mais saúde mental, perderam seus móveis na grande enchente, tem gente que até agora está pagando, tem pessoas morando ainda na garagem, tem gente que abandonou Guarujá, tem gente que foi para outros bairros, outras cidades, abandonaram, fecharam, saíram, alguém conseguiu vender muito mais barato pelo que comprou, resolveu, tomou uma decisão de levar um prejuízo. Isso não pode ser normalidade. A gente, como agente público, vereador, eu não posso concordar com isso. Eu quero que cada pessoa possa dormir na sua residência tranquilamente, sem medo que a água vai entrar pelo bueiro, que foi o que aconteceu aqui, é o que acontece anualmente há quase 15 anos. Então, assim, em nome do Guarujá, nós precisamos de uma solução e pedimos à prefeitura para vir reunir aqui. Nós queremos reunir de novo no CTG. Nós colocamos já uma data para vocês. Quinta-feira, nós precisamos fazer essa reunião. A população precisa ser ouvida. Nós, como agentes públicos, nós somos, na verdade, assalariados pelo cidadão, pela cidadã. A gente tem que prestar contas disso. Não tem hora para nós descansarmos. Enquanto tem medo na população, a gente tem que estar na rua, tem que estar lutando, e eu acho que nós vamos conseguir uma solução aí, porque vocês estão num caminho justo, estão numa luta justa, e é fundamental. Se tem dinheiro para diques, polders, lá no aeroporto, tem que ter para os demais bairros da cidade.